Tudo bem com vocês? Professor Ricelli Costa, com a disciplina de Matemática, no hashtag Estudo em Casa, para o 8º ano. Vamos falar de estatística. Observe nessas imagens o assunto que nós vamos abordar hoje. Muito bem, então vamos falar de estatística. Aqui nós temos população e amostra. O que é população? Qualquer subconjunto de elementos da população de interesse. O que é amostra? Conjunto de elementos que possuem a mesma característica de interesse. Então vamos aqui um exemplo de uma população de pessoas e aqui a amostra, fazendo um destaquezinho aqui, numa lupa, que é uma representação. Aí aqui diz quem é a população. É a pesquisa de opinião pública. A população é o número total de habitantes de um país, são todas as pessoas de um país, e a amostra é uma parte dessa população, é um recorte dessa população. Então aqui a gente vai ter uma ideia. Ó. Nós temos uma população nesse círculo vermelho, são todas as pessoas, e a amostra é uma parte, um subconjunto, uma pequena parte dessa população. Então vamos aqui conhecer os tipos de variáveis. Então, qualitativas são nominal, quando a gente fala de profissão, sexo e religião, como ordinal, quando a gente fala de escolaridade, estágio da doença ou classe social. Tá? Então, a gente está falando dessa variável de qualitativas. Já as quantitativas, que pode ser discreta ou contínua, é quando a gente fala em número de filhos, número de acesso à plataforma, altura, peso, salário. Quando a gente fala discreta, porque são números inteiros, são números exatos. Quando a gente fala em quantitativas contínua, é porque esses valores podem ser decimais, porque a altura pode ser 1,65 m, 1,63 m, peso pode ser 65 e 300 gramas, salário pode ser R$ 1.500. Então, são valores que podem ser fracionados, podem ser números quebrados. Aí, gente, a gente mostra aqui a coleta de dados pela tabela de frequência. Então, aqui é um exemplo de uma estatística sobre aquelas variáveis. Então, nós temos aqui candidatos. Candidatos é exemplo de uma variável quantitativas, porque é número de pessoas, ó, tá? Então aqui a gente tem os candidatos, Janete, Paulo, Moacir, Fabiano, os votos brancos e nulos, aqui o total. Aí aqui o valor dos votos apurados, que nós vamos chamar isso de frequência absoluta, são todos os votos de cada candidato. Então aqui vocês estão vendo 2.250 votos da Janete, 1.250 votos de Paulo, 750 votos para Moacir, 500 votos para Fabiano e brancos e nulos, ou seja, pessoas que não votaram ou que erraram, foi 250 votos. Então foram votados aqui, no total, 5.000 pessoas votaram. Esse é o total, tá? E aqui a frequência absoluta de cada candidato. E aí a gente vai entender o que é frequência relativa. Frequência relativa ele é dado em porcentagem também. E como é encontrada essa porcentagem? É você pegar 2.250, que foram os votos de Janete, e dividir pelo total de 5.000 votos. Então, 45% foram os votos de Janete. Os votos de Paulo, que foi 1.250, que foi o total dele, que é o valor absoluto, é dividido pelo total de votos possível, que foi 5.000. Então, quando se divide 1.250 por 5.000, vai dar 25%. Tá? Aí os votos de Moacir, 750 dividido por 5.000, vai dar 15%. Os votos de Fabiano, que foram 500, dividido por 5.000, 10%. Os votos que não deu certo, ou que foram brancos, 250 dividido por 5.000, 5%. Então, aqui eu tenho 5.000 votos, foi o total de votos desta população. Então, aqui, se a gente juntar cada porcentagem de cada candidato, fecha em 100%. Isso aqui é a tabela de frequência, que nós vamos ver
nas aulas seguintes, mas é importante vocês saberem que isso aqui nós estamos falando de estatística. Então, nas coletas de dados, a gente reforça nessa tabela de frequência. É um exemplo 2 para vocês entenderem sobre calças jeans vendidas. Então, a gente tem um número. Então, a quantidade aqui, essa frequência é absoluta. Então, são 80 calças de número 38, 110 calças de número 39, são 140 calças de número 40, 130 calças de número 41 e 40 calças de número 42. No total, são 500 calças jeans vendidas. Para mim saber a porcentagem, que é a frequência relativa, de cada calça pelo seu determinado número, eu pego a quantidade dessa frequência absoluta e divide pelo seu total. Então, olha aqui, ó, 80 dividido por 500, que é o total. Então, vai dar 16% de calças números 38. É o chamado frequência relativa. E assim sucessivamente é feito com cada um das outras calças. Então, pega 110 calças, divide por 500, vai dar 22%. 140 calças de número 40, dividido por 500, vai dar 28%. 130 calças, dividido por 500, vai dar 26%. E 40 calças de número 42, né, dividido por 500, vai dar 8%. Se somar todos os porcentos, vai dar 100% dessas calças, que é o total de 500. Tá certo? Agora, nós vamos fazer a apresentação de resultados, que é através de gráficos. Então, a gente traz aqui as demonstrações. Gráfico de colunas é nesse formato. Veja aqui as colunas. Então, aqui a gente tem o desempenho em matemática, que é nessa tabela. Ruim, regular, bom e ótimo. A porcentagem do desempenho em matemática. Então, aqui vocês observam 15%, 25%, 35%, 25%. O que a gente traz em destaque aqui é o gráfico de coluna. Agora vocês vão ver o gráfico de barras, que é parecido com o gráfico de coluna. Aqui o gráfico de coluna é na vertical. O gráfico de barras é na horizontal. Tá certo? Um exemplo de vendas por região. Agora vamos mostrar o exemplo de gráfico de setores, que é o que costumamente a gente chama de pizza. Então aqui é um exemplo de turistas segundo a nacionalidade. Então ele é destacado em fatias, cada parte tem uma porcentagem, destaca uma cor e cada cor vai dizer o que é. Por exemplo, 31%, nesse caso, italianos. Esses 5% são outros. Esses 12% de lilás, você procura a cor, são os ingleses. 19% desse verde são os alemães. Então, cada cor representa um tipo de nacionalidade e é colocada a porcentagem em cada fatia. É o gráfico de setores. O gráfico de linhas é uma tabelazinha aqui, linha, né? Nesse caso, linha por coluna. Então, vocês observam de janeiro até dezembro. E aí você coloca as porcentagens. Então, vocês vão fazendo um encontro e representando por linhas. Essa é a representação desse tipo de gráfico. Aqui é o gráfico de múltiplas entradas, porque é mais de um tipo de gráfico em uma só apresentação. Aqui tem colunas. Observe as colunas. E entre as colunas que são colunas duplas, apareceu as linhas. Então, nós temos aqui as informações de receita, de azul, aqui as despesas, e aqui nas linhas foi mostrado os lucros, tá? Dessa apresentação. Então, são os tipos de gráficos também nesse tipo de estatística. Aí vocês vão observar aqui o pictograma, que é um gráfico e a sua apresentação é por imagens. Observe que aqui no caso as árvores. Então, quando a apresentação for feita através de imagens, de árvores, carros, pessoas, nós estamos falando de pictograma. Aqui a cartograma, geralmente se apresenta mapas, e aí veja aqui que é um exemplo de clima. Então, cada clima do Brasil é representado por uma cor, e aí vocês observam que um cartograma é mais ou menos assim. Eu quero saber onde é que fica o clima semiárido, que é verde. Então, está destacado que o semiárido fica aqui, ó.
Ah, eu quero saber o clima tropical atlântico, que é de vermelho. Então fica aqui o clima tropical atlântico, e assim sucessivamente. Um exemplo de cartograma. E o infográfico é como se fosse um panfleto de informação, que envolve porcentagem, textos, né, números. Então aqui é um exemplo de infográfico, tá certo? Aí vocês vão resolver essa atividade. Nessa primeira questão, vocês vão resolver falando de população e amostra, no estudo da estatística, e vão responder o item A e B. Na segunda questão, vai falar sobre estatística no sentido de variáveis qualitativas e quantitativas. Então, vocês vão dizer salário é uma variável qualitativa ou quantitativa. Vocês vão escrever a palavra qualitativa ou quantitativa. E assim sucessivamente em cada item. Na terceira questão, é uma questão de estatística com gráficos, nesse caso gráfico de linha. Leia o enunciado e respondam a opção correta. Na quarta questão, nós temos dois gráficos de colunas. E aí vocês vão ler o enunciado e vão responder a questão. E a quinta questão, pelo livro didático, vocês vão desenhar um gráfico de estatística. Vocês vão escolher um. Ou gráfico de colunas, ou gráfico de barras, ou gráfico de setores, ou gráfico de linha. Então eu tenho aqui 4 exemplos, vocês vão escolher um para desenhar e, se possível, colorir. Vocês podem fazer pelo livro, que está entre as páginas 66 e 67, ou podem também tirar um exemplo da internet. Então, está aqui o nosso livro didático, né? As páginas, Matemática Bianchini. Terminando aqui a nossa aula, hashtag fique em casa.